Eu estava na sala de espera da maternidade quando meu telefone vibrou pela 10ª vez em 5 minutos. Meus dedos tremiam tanto que quase derrubei o aparelho no chão frio de mármore. Era mais uma mensagem do mesmo número desconhecido. Você vai pagar por isso. Ninguém vai acreditar em você. Fechei os olhos e tentei respirar, mas o cheiro de desinfetante misturado com café requentado da máquina do corredor me deixava nauseada. 3 dias antes, eu tinha sido a babá mais feliz do mundo. Agora, eu era a mulher mais odiada das redes sociais. Meu nome é Helena Cardoso, tenho 27 anos, e durante 8 meses cuidei do bebê de uma das famílias mais famosas do Brasil. Não vou mentir, quando consegui o emprego através da agência Premium Care, em São Paulo, pensei que minha vida tinha finalmente dado certo. Depois de 5 anos trabalhando em casas onde me tratavam como móvel, onde eu comia sobras frias do almoço em pé na cozinha enquanto a patroa reclamava que eu tinha usado shampoo demais no banho, essa oportunidade parecia um milagre. O salário era 4 vezes maior que qualquer coisa que eu já tinha recebido. Mas o dinheiro nunca foi o mais importante para mim. O que me fez aceitar foi a criança. Quando vi aquele rostinho pela primeira vez, com os olhos ainda fechados procurando o peito da mãe que não estava ali, algo dentro de mim quebrou e se reorganizou ao mesmo tempo. A mãe biológica tinha tido complicações no parto e estava internada em outro andar do hospital. O pai estava desesperado, andando de um lado para o outro no quarto particular que mais parecia suíte de hotel 5 estrelas, com aquele papel de parede bege claro e as cortinas de linho que filtravam a luz da tarde de março. Ele segurava o filho nos braços com tanto medo de deixá-lo cair que os músculos do pescoço dele estavam tensos como cordas de violão. Ele não para de chorar, o pai disse, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos de um homem que o mundo inteiro conhecia como invencível. Preciso que você faça alguma coisa. Por favor. Eu não tinha planejado aquilo. Juro por tudo que é sagrado que não foi premeditado. Mas quando peguei o bebê nos meus braços e ele virou a cabecinha procurando com aquela urgência desesperada que só recém-nascidos têm, meu corpo respondeu antes da minha mente. Minha filha tinha morrido 6 meses antes, aos 3 meses de vida, de uma complicação cardíaca que nenhum médico tinha conseguido prever. Eu ainda tinha leite. Meu corpo ainda produzia aquele líquido que não tinha mais para quem dar, que vazava nas madrugadas encharcando meus lençóis de tristeza. Sentei na poltrona de amamentação que tinha no canto do quarto, aquela de veludo cinza com apoio para os braços, e fiz o que meu instinto mandou. O bebê se acalmou instantaneamente. Seus dedinhos minúsculos se fecharam no meu indicador com uma força que me surpreendeu. O silêncio que tomou conta daquele quarto foi mais profundo que qualquer oração. O pai deixou o corpo cair no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Ouvi soluco abafado. Obrigado, ele sussurrou. Muito obrigado. Durante os meses seguintes, aquilo se tornou nossa rotina. A mãe biológica não conseguia produzir leite suficiente por causa dos medicamentos que precisava tomar. As fórmulas importadas caríssimas que tentaram dar ao bebê causavam cólicas terríveis que duravam horas. Ele só se acalmava comigo. Eu me mudei para o quarto de empregada da mansão em Alphaville, um espaço de 15 metros quadrados com banheiro privativo que era maior que a casa inteira onde eu tinha crescido em Diadema. Tinha ar-condicionado, TV de tela plana e até uma varanda pequena com vista para o jardim onde palmeiras imperiais balançavam ao vento. Toda noite, às 2 da manhã, eu ouvia a batida suave na minha porta. Era sempre o pai, descalço, com o bebê nos braços e os olhos vermelhos de cansaço. Ele está pedindo você, era tudo o que ele dizia. E eu pegava meu menino, porque era assim que eu tinha começado a pensar nele, como meu menino, e o alimentava enquanto o pai ficava ali na porta, observando com uma expressão que eu nunca consegui decifrar completamente. Gratidão, alívio, ou algo mais complicado que nenhum de nós queria nomear. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixe seu like. Muita coisa ainda vai acontecer, e você não vai querer perder nenhum detalhe do que vem pela frente. Tudo desmoronou em uma quarta-feira de tarde, 23 de outubro. Eu me lembro da data exata porque era o aniversário de morte da minha filha, e eu tinha passado a manhã inteira segurando as lágrimas enquanto trocava fraldas e cantava canções de ninar. Foi quando a governanta entrou. Dona Irene, uma senhora de uns 60 anos que trabalhava para a família havia 15 anos, sempre foi cordial comigo, mas nunca amigável. Ela mantinha aquela distância profissional que pessoas que trabalham para ricos aprendem a cultivar como defesa. Naquele dia, porém, ela tinha uma pasta de documentos nas mãos e uma expressão no rosto que fez meu estômago revirar. Preciso falar com você, ela disse, e sua voz tinha aquele tom de quem está prestes a jogar uma bomba e sabe disso. No escritório.
Agora. O bebê estava dormindo no meu colo, com a respiração suave de quem acabou de mamar e está completamente satisfeito. Coloquei-o com cuidado no berço portátil que ficava sempre na sala e segui Dona Irene até o escritório do primeiro andar, um cômodo revestido de madeira escura com estantes cheias de livros que provavelmente nunca foram lidos e quadros abstratos que custavam mais que um carro popular. Ela fechou a porta atrás de nós e colocou a pasta sobre a mesa de mogno. Tem uma pessoa fazendo perguntas sobre você, Dona Irene começou. Uma jornalista. Ela ligou aqui ontem fingindo ser da prefeitura, querendo saber sobre as empregadas que trabalham na casa. Mas eu reconheci a voz dela. É aquela Mariana Furtado, do portal Fofoca Real. Eles pagam muito bem por informações sobre essa família. Meu coração disparou. O que ela quer saber? Sobre você e o bebê. Dona Irene abriu a pasta e começou a tirar papéis. Sobre o que você faz quando fica sozinha com ele. Sobre onde você dorme. Sobre. Ela pausou, e seus olhos encontraram os meus com uma mistura de pena e acusação. Sobre por que você ainda tem leite se sua filha morreu há tanto tempo. Senti como se alguém tivesse jogado água gelada nas minhas costas. Como ela sabe disso? Alguém daqui de dentro está vazando informações. Dona Irene se sentou na cadeira de couro e suspirou pesadamente. Eu não sei quem é, mas tem alguém fotografando você. Olha isso. Ela espalhou 4 fotos sobre a mesa. Todas tinham sido tiradas através das janelas da mansão, provavelmente com uma lente de longo alcance. Em uma delas, eu estava sentada na poltrona de amamentação com o bebê. Em outra, o pai estava na porta do meu quarto às 2 da madrugada. A terceira mostrava eu e ele conversando no jardim enquanto o bebê dormia no carrinho. E a quarta me mostrava chorando sozinha na varanda do meu quarto, olhando para uma foto da minha filha morta que eu guardava na carteira. Eles vão publicar isso, Dona Irene disse. E quando publicarem, vão criar uma narrativa. Vão dizer que você está se aproveitando da situação, que está substituindo a mãe verdadeira. Que está? Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente, tendo um envolvimento inadequado com o pai. Isso é mentira. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Nós nunca, eu só estou cuidando do bebê. Eu sei disso. Dona Irene juntou as fotos de novo e as colocou de volta na pasta. Mas a verdade não importa quando se trata de família famosa. O que importa é a história que vende mais. E uma babá misteriosa que amamenta o filho de um jogador de futebol milionário? Que dorme a poucos metros do quarto dele. Que o recebe de madrugada na intimidade do próprio quarto. Isso vai explodir a internet. Eu me segurei na borda da mesa porque minhas pernas ameaçavam ceder. O que eu faço? Eu sugiro que você saia. Dona Irene se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim lá embaixo onde o jardineiro aparava grama com uma máquina silenciosa. Saia antes que isso vire um escândalo. Eu posso te dar 3 meses de salário como indenização, for o que você já tem direito. Posso te dar boas referências para trabalhar em outra casa, longe daqui. Mas você precisa ir embora antes que essa matéria saia. E o bebê? Minha voz saiu fraca, quase inaudível. O bebê não é seu. Dona Irene virou para mim, e pela primeira vez vi algo parecido com gentileza nos olhos dela. Eu sei que você se apegou. Eu sei que você perdeu sua filha e que isso tudo deve ser muito difícil. Mas Helena, você precisa entender, esse bebê tem uma família. Uma mãe e um pai. E se você ficar, vai destruir essa família e se destruir no processo. Passei o resto daquela tarde como um fantasma, vagando pela casa gigantesca enquanto embalava o bebê e tentava memorizar cada detalhe do rostinho dele. O jeito que ele franzia a testa quando estava prestes a chorar. O som suave que ele fazia quando estava satisfeito. O cheiro da pele dele, aquele cheiro único de bebê limpo que fazia meu peito doer de saudade da minha filha. Quando o pai chegou em casa às 7 da noite, eu estava na sala de estar com o bebê dormindo no meu colo pela última vez. Ele entrou com a gravata afrouxada e o paletó jogado sobre o ombro, e pelo jeito que seu rosto se iluminou ao nos ver, eu soube que Dona Irene estava certa. Aquilo tinha que acabar antes que acabasse mal. Preciso conversar com você, eu disse, e ele deve ter percebido algo no meu tom porque sua expressão mudou instantaneamente. O que aconteceu? Contei tudo. Sobre as fotos, sobre a jornalista, sobre a oferta de Dona Irene. Enquanto eu falava, vi a cor sumir do rosto dele.
Ele se sentou pesadamente no sofá e passou as mãos pelos cabelos várias vezes, aquele gesto que eu tinha aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava entrando em pânico. Não, ele disse finalmente. Não, você não vai embora. A gente vai processar quem tirou essas fotos. A gente vai. Vocês não podem processar a verdade. Levantei com o bebê nos braços e o coloquei no berço com todo o cuidado do mundo. Eu realmente amamento seu filho. Eu realmente entro no seu quarto de madrugada. As fotos não mentem. O que vai mentir é a interpretação que vão dar para essas fotos. Então a gente explica. A gente conta a verdade. E qual é a verdade? Virei para ele. Que sua esposa não consegue amamentar. Que vocês contrataram uma babá de 27 anos que acabou de perder a filha para fazer isso. Que você entra no quarto dela toda madrugada. Você acha que as pessoas vão entender ou vão criar a história mais sórdida possível? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois levantou, caminhou até onde eu estava e fez algo que me surpreendeu completamente. Me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, do tipo que a gente dá quando sabe que está perdendo algo importante. Você salvou meu filho, ele sussurrou na minha orelha. Você salvou minha família. Como é que eu vou te deixar ir embora assim? Foi nesse momento que a porta da sala se abriu e a esposa dele entrou. Ela tinha acabado de chegar do salão, com o cabelo perfeitamente escovado caindo em ondas sobre os ombros e aquele cheiro caro de perfume francês que enchia o ambiente. Quando ela nos viu abraçados, a bolsa de grife que carregava caiu no chão com um baque surdo. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que antecede terremotos. Espere o próximo bloco para descobrir o que aconteceu depois desse momento. A história está apenas começando a ficar intensa, e você não vai acreditar nas reviravoltas que ainda estão por vir. Isso não é o que você está pensando, o pai disse, se afastando de mim tão rápido que quase tropeçou na mesinha de centro. Suas mãos estavam levantadas em um gesto de rendição, como se a esposa tivesse apontado uma arma para ele em vez de apenas olhar com aquela expressão congelada de choque e raiva. A esposa pegou a bolsa do chão com movimentos deliberadamente lentos, aquele tipo de calma forçada que é mais assustadora que qualquer explosão. Claro que não é, ela disse, e sua voz saiu tão gelada que eu senti um arrepio subir pela espinha. Por que você nunca faria algo assim comigo, não é? Não depois de tudo que eu passei. Não depois de quase morrer no parto. Amor, deixa eu explicar. Não me chame de amor agora. Ela caminhou até o berço onde o bebê dormia, olhou para o filho por um longo momento, e então virou aqueles olhos castanhos afiados na minha direção. Você. Saia daqui. Agora. Eu deveria ter saído. Deveria ter juntado minhas coisas naquele exato momento e ido embora antes que a situação piorasse ainda mais. Mas quando olhei para aquele berço, para aquele bebê que eu tinha ninado em todas as madrugadas dos últimos 8 meses, que eu tinha alimentado com o leite que o corpo ainda produzia para minha filha morta, alguma coisa dentro de mim se recusou a obedecer. Eu sei como isso parece, comecei, tentando manter a voz firme mesmo com o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Mas eu juro pela memória da minha filha que nunca houve nada além de cuidado profissional entre mim e seu marido. Eu estava apenas... Apenas o quê? Amamentando meu filho. A esposa deu uma risada curta, sem humor, usando seu corpo para alimentar meu bebê enquanto eu estava me recuperando de uma cesariana de emergência que quase me matou? Entrando no quarto do meu marido de madrugada? Ele entrava no meu quarto, corrigi, e imediatamente percebi que tinha sido um erro. Quero dizer, ele trazia o bebê quando... Eu não quero ouvir. Ela levantou a mão, cortando meu argumento. Não quero ouvir suas desculpas ou suas explicações. Quero que você saia da minha casa antes que eu chame a segurança. Foi quando o pai finalmente encontrou a voz. Bruna, para. Você está sendo injusta. A Helena só fez o que eu pedi. O Davi não conseguia tomar fórmula, você se lembra? Ele chorava a noite inteira, perdia peso, os médicos estavam preocupados. E você não podia amamentar por causa dos remédios. A Helena. Ele pausou, procurando as palavras certas. A Helena foi um presente de Deus para essa família. Um presente? Bruna virou para o marido com uma expressão de incredulidade. Você contratou uma babá que acabou de perder a filha, que ainda tem leite, e botou ela para amamentar nosso filho sem me consultar? Sem me perguntar se eu estava confortável com isso. Você estava em coma induzido. A voz dele subiu pela primeira vez. Você quase morreu, Bruna.
Quando você acordou, estava tão dopada de medicamentos que mal conseguia segurar o Davi. Alguém tinha que tomar decisões. Alguém tinha que cuidar do nosso filho. E você escolheu ela. Bruna me olhou de cima a baixo, avaliando. Uma menina bonita, jovem, com uma história triste que apela para seu instinto de salvador. Muito conveniente. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Durante todos aqueles meses, eu tinha me convencido de que estava ali pelo bebê. Que tudo que eu fazia era por amor àquela criança inocente que precisava de mim. Mas agora, vendo a dor nos olhos daquela mulher que tinha quase morrido para trazer aquele bebê ao mundo, eu me perguntei se não havia uma parte de mim que tinha se apegado não só ao filho, mas também à fantasia de ter uma família de novo. Eu vou embora, eu disse baixinho. Vou juntar minhas coisas e sair ainda hoje. Mas antes, preciso que vocês saibam de uma coisa. Respirei fundo, buscando coragem. Tem uma jornalista investigando. Ela tem fotos. De mim amamentando Davi. Do seu marido entrando no meu quarto de madrugada. Fotos tiradas de fora da casa, com câmera profissional. Alguém está vendendo informações sobre vocês, e quando essa matéria sair, vai ser muito pior do que vocês imaginam. A cor sumiu do rosto de Bruna. Ela se segurou no berço, e por um momento pensei que ela fosse desmaiar. O marido correu para ampará-la, mas ela o afastou com um gesto brusco. Quem? Ela perguntou. Quem está fazendo isso? Eu não sei. Dona Irene foi quem me contou. Ela disse que alguém daqui de dentro está vazando informações. Bruna e o marido trocaram um olhar, e naquele olhar havia anos de história que eu não conhecia. Segredos de casamento, alianças e traições que aconteciam longe dos olhos de empregados como eu. Depois de um longo momento, Bruna suspirou e se sentou no sofá, de repente parecendo 10 anos mais velha. Quanto tempo a gente tem? Ela perguntou. Não sei. Dias, talvez. Uma semana no máximo. Então a gente precisa de um plano. Bruna olhou para o marido. Chama o Rodrigo. Agora. Rodrigo, descobri 15 minutos depois, era o advogado da família. Um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno cinza que devia custar mais que 6 meses do meu antigo salário. Ele chegou com uma pasta de couro preta e aquela eficiência fria de quem está acostumado a resolver problemas de gente muito rica. Sentamos todos na sala de jantar, em volta daquela mesa de mármore branco que cabia 12 pessoas. Eu me senti completamente fora de lugar ali, entre aquelas pessoas que tinham advogados particulares que apareciam em casa em menos de uma hora. O bebê tinha acordado e estava no colo de Bruna, que o segurava com aquela mistura de amor e propriedade de quem está reivindicando algo que acha que pode perder. Vamos revisar os fatos, Rodrigo disse, abrindo o notebook e começando a digitar. Helena, você foi contratada quando exatamente? 15 de fevereiro deste ano. E começou a amamentar o bebê quando? No mesmo dia. Ele nasceu de manhã, e à tarde eu já estava cuidando dele porque a Bruna estava na UTI. Rodrigo continuou digitando. Você assinou algum contrato que especificava essa função? Não. Meu contrato era como babá regular. A amamentação aconteceu naturalmente. Eu ainda tinha leite da minha filha, e o Davi precisava. Foi assim. Quem mais na casa sabe disso? Dona Irene, com certeza. Ela viu várias vezes. O motorista, o seu Carlos, acho que desconfia. A cozinheira, Dona Maria, comentou uma vez sobre eu estar sempre com o bebê grudado em mim. E era Madeira, a Jéssica. Posiai, lembrando. A Jéssica fez umas perguntas estranhas umas 3 semanas atrás. Perguntou se eu tinha tido filho recentemente, porque ela tinha ouvido que mulheres só têm leite quando acabam de dar à luz. Jéssica. Bruna praticamente cuspiu o nome. Aquela menina está sempre no celular quando acha que ninguém está olhando. Eu já quis demitir ela 2 vezes, mas ela é sobrinha da Maria e ficou difícil. Rodrigo fez uma anotação. Vou precisar de acesso aos registros financeiros dela. Transferências bancárias suspeitas, depósitos grandes, qualquer coisa fora do padrão. Você pode fazer isso? Perguntei. Quando se trata de proteger meus clientes, eu posso fazer muita coisa. Rodrigo me olhou com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver através das pessoas. Helena, você precisa entender a gravidade da situação. Se essa matéria sair, você vai ser crucificada nas redes sociais.
Vão te chamar de oportunista, aproveitadora, destruidora de lares. Vão inventar que você seduziu um homem casado vulnerável. Vão dizer que você usou a morte da sua filha para se infiltrar em uma família rica. E nada do que você disser vai importar, porque as pessoas já vão ter decidido quem você é. Eu sei, respondi, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. É por isso que eu vou embora. Hoje mesmo. Não. Foi Bruna quem falou, e todos viramos para ela surpresos. Ela estava olhando para o filho no colo, passando o dedo suavemente pela bochecha redonda dele. Se você sair agora, vai parecer que tem algo a esconder. Vai confirmar toda a narrativa que eles querem criar. Você precisa ficar. Bruna! O marido começou. Não, me escuta. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez desde que tinha entrado na sala, havia algo além de raiva ali. Havia cálculo, estratégia. A Helena vai ficar. E nós vamos usar isso a nosso favor. Vamos transformar a narrativa antes que eles possam. Rodrigo se inclinou para a frente, interessado. O que você está pensando? A gente vai antecipar a matéria. Vamos contar a história pelos nossos termos. Bruna olhou para mim. Helena, você está disposta a dar uma entrevista? Contar sua história? Falar sobre sua filha, sobre como você veio trabalhar aqui, sobre por que você ainda tinha leite. Minha garganta estava tão apertada que mal consegui responder. Eu não sei. Falar sobre a Melissa é difícil. Eu sei. Bruna estendeu a mão livre e tocou a minha, um gesto tão inesperado que me fez engasgar com as lágrimas. Mas se a gente não controlar essa história, eles vão fazer da Melissa apenas um detalhe conveniente na narrativa deles. Eles vão usar a morte da sua filha para te destruir. Não seria melhor usar a história dela para te proteger? Passei o resto daquela noite acordada, deitada na cama do meu quarto olhando para o teto branco enquanto processava tudo o que tinha acontecido. Do lado de fora, ouvi os grilos cantando no jardim e o barulho distante de carros na Alameda. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos, rolando até encontrar as últimas imagens da Melissa. Tinha uma dela no hospital, com aqueles tubos todos conectados ao corpinho minúsculo. Outra dela dormindo em casa, nos 2 meses em que conseguimos ficar juntas antes da última internação. E minha favorita, uma selfie que tirei com ela acordada, aqueles olhos enormes me olhando com curiosidade enquanto eu sorria para a câmera. Eu estava tão feliz naquela foto. Não tinha ideia de que 15 dias depois ela não estaria mais aqui. Me desculpa, filha, sussurrei para a tela do celular. Me desculpa por ter me apegado a outro bebê. Me desculpa por ter tentado substituir você. Eu só queria sentir que ainda podia ser mãe de alguém. Uma batida suave na porta me fez levantar rapidamente da cama. Sequei os olhos com as costas da mão antes de abrir. Era o pai, sem camisa, usando apenas uma bermuda de moletom cinza. Ele tinha o Davi nos braços, e o bebê estava chorando com aquele choro baixo e contínuo que significava fome. Eu sei que você deve estar confusa sobre tudo, ele disse, meio sem jeito. Mas ele está pedindo você, e eu não sei mais o que fazer. Peguei o bebê sem pensar 2 vezes. Ele se acalmou instantaneamente contra meu peito, virando a cabecinha e procurando. Mas em vez de sentar na cadeira como sempre fazia, fiquei na porta do quarto, hesitante. Entra, eu disse. Acho que a gente precisa conversar. Ele entrou e fechou a porta atrás de si, sentando na beira da minha cama enquanto eu me acomodava na cadeira. O Davi começou a mamar, e aquele silêncio confortável que sempre existia entre nós durante esses momentos noturnos caiu sobre o quarto como um cobertor. Eu nunca agradeci você de verdade, ele começou depois de alguns minutos. Não do jeito que eu deveria. Você salvou meu filho, Helena. Os médicos tinham dito que se o Davi não ganhasse peso em uma semana, teriam que interná-lo de novo. Colocar sonda. Aquelas coisas todas. E então você apareceu, e foi como se... Ele pausou, procurando as palavras, foi como se Deus tivesse mandado um anjo. Eu não sou um anjo, respondi baixinho. Eu sou só uma mulher tentando sobreviver à perda da filha. E talvez eu tenha me apegado ao Davi de um jeito que não era saudável. Talvez eu tenha cruzado linhas que nem percebi que estava cruzando. Você não cruzou linha nenhuma. Você cuidou do meu filho quando nem eu nem a Bruna conseguíamos. Você se doou de um jeito que eu nunca vou conseguir retribuir. Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. A Bruna está certa, sabe?
Sobre eu não ter consultado ela. Eu tomei a decisão sozinho porque estava desesperado, e isso não foi justo com ela. Mas também não foi justo com você. Eu te coloquei em uma posição impossível. O Davi tinha parado de mamar e estava quase dormindo, aquele corpo pequenino completamente relaxado nos meus braços. Limpei o cantinho da boca dele com o dedo e o ajeitei melhor contra meu peito. O que vai acontecer agora? Perguntei. A gente vai lutar. O Rodrigo está preparando uma estratégia. A Bruna quer fazer aquela entrevista, contar nossa versão antes que a jornalista conte a dela. E eu? Ele me olhou com uma intensidade que me deixou sem jeito. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que você não seja destruída por ter feito a coisa certa. 2 dias depois, eu estava sentada em um sofá de um estúdio de TV no Morumbi, com luzes fortes apontadas para mim e 3 câmeras me focando de ângulos diferentes. Tinha um produtor checando meus níveis de áudio através de um microfone minúsculo preso na gola da minha blusa branca, e uma maquiadora tinha acabado de passar um pó no meu rosto para tirar o brilho. Ao meu lado, Bruna e o marido também estavam sentados, e na nossa frente, em uma poltrona de couro, estava Patrícia Mello, uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil. A gente vai começar em 60 segundos, o diretor avisou do outro lado das câmeras. Lembrem-se, sejam autênticos. Sejam vulneráveis. O público precisa se conectar com a verdade de vocês. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que o microfone ia captar. Olhei para Bruna, que me deu um aceno de cabeça encorajador. Nas últimas 48 horas, nós 3 tínhamos conversado mais do que nos 8 meses anteriores somados. Tinha chorado junto com ela enquanto ela me contava sobre as complicações do parto, sobre o medo de morrer sem conhecer o filho. E ela tinha segurado minha mão enquanto eu finalmente conseguia falar sobre a Melissa sem me despedaçar completamente. No ar em 3, 2, 1. Se você quer saber como essa entrevista mudou tudo, não esquece de deixar seu like e comentar aqui embaixo. A história ainda tem muitas reviravoltas, e o que acontece a seguir vai te surpreender completamente. Boa noite. Patrícia começou com aquele tom profissional mas acolhedor que a tinha tornado uma das vozes mais confiáveis do jornalismo brasileiro. Hoje estamos aqui com uma história que está prestes a vir à tona de qualquer maneira, mas que essa família decidiu contar pelos próprios termos. Uma história sobre perda, sobre amor, e sobre as escolhas impossíveis que fazemos quando nossas costas estão contra a parede. Ela se virou para mim. Helena, vamos começar com você. Conte para a gente sobre a Melissa. Minha garganta fechou imediatamente. Respirei fundo, lembrando do que Rodrigo tinha me orientado. Seja honesta. Seja real, deixe as pessoas verem sua dor, porque é essa dor que torna sua história verdadeira. A Melissa nasceu em 15 de agosto do ano passado, comecei, e minha voz saiu trêmula mas firme. Ela era perfeita. 5 quilos e 200 gramas, 52 centímetros, um monte de cabelo preto igual ao meu. Ela tinha uma marca de nascença no pezinho esquerdo, bem pequenininha, em forma de coração. Sorri com a lembrança. Eu costumava beijar aquela marquinha toda vez que trocava a fralda dela. O que aconteceu? Patricia pergun to gentleman. Aos 2 meses, ela começou a ter dificuldade para respirar. A gente foi no hospital, fizeram os exames e descobriram que ela tinha uma malformação no coração. Algo que não apareceu em nenhum ultrassom durante a gravidez. Os médicos disseram que era operável, mas arriscado. Muito arriscado. Limpei uma lágrima que tinha escapado. Ela morreu na mesa de cirurgia. 3 meses e 5 dias de vida. Eu nem consegui me despedir direito porque tudo aconteceu tão rápido. E depois? Patrícia se inclinou para a frente. Como você seguiu em frente? Eu não segui. A honestidade daquelas palavras me surpreendeu. Eu fiquei presa naquele dia por semanas. Não conseguia sair da cama, não conseguia comer, não conseguia fazer nada além de olhar para as roupinhas dela e me perguntar por que eu ainda estava aqui se ela não estava. Meu corpo continuou produzindo leite por semanas depois dela morrer, e toda vez que eu vazava era como se a Melissa tivesse morrido de novo. Senti a mão de Bruna apertar a minha por baixo da mesa, onde as câmeras não alcançavam. Foi minha irmã quem me convenceu a procurar trabalho de novo, continuei. Ela disse que ficar parada só ia me matar aos poucos. Que eu precisava de um propósito. Então me inscreve na agência Premium Care. Eles me encaminharam para várias entrevistas, e uma delas era para cuidar de um recém-nascido. Um bebê que ia nascer em poucos dias e que precisaria de cuidados intensivos porque a mãe tinha complicações de saúde.
Patrícia se virou para Bruna. E você, Bruna? Quando você soube que a Helena tinha perdido uma filha recentemente? Eu não sabia, Bruna admitiu, e pela primeira vez desde que a conheci, vi vulnerabilidade real naqueles olhos. A agência não passou essa informação para a gente. Eles só disseram que ela tinha experiência com recém-nascidos e ótimas referências. Quando eu entrevistei a Helena, estava grávida de 8 meses e tão preocupada com minhas próprias complicações que nem pensei em perguntar sobre a vida pessoal dela. Eu só queria alguém competente que pudesse cuidar do meu bebê se eu não conseguisse. E você não conseguiu, Patrícia observou. Não nos primeiros meses. A voz de Bruna ficou mais baixa. Eu tive pré-eclâmpsia severa. Minha pressão estava tão alta que os médicos tiveram que fazer uma cesárea de emergência com 37 semanas. Depois da cirurgia, eu tive convulsões. Fiquei 5 dias em coma induzido. Quando acordei, mal conseguia segurar meu filho porque estava tão fraca e dopada de medicamentos. Ela pausou, lutando com a emoção. Os remédios que eu precisava tomar para controlar a pressão passavam para o leite. Eu não podia amamentar. E foi aí que você entrou, Helena. Patrícia voltou para mim. Foi. Respirei fundo, preparando-me para a parte mais difícil. No primeiro dia, quando peguei o Davi nos braços e ele começou a procurar, meu corpo respondeu antes da minha cabeça. Eu ainda tinha leite. Muito leite. E ele estava com tanta fome, chorando tanto, eu só agi por instinto. Sentei na poltrona e deixei ele mamar. E pela primeira vez em 6 meses, desde que a Melissa morreu, eu senti que tinha um propósito de novo. Você não achou que isso poderia ser inadequado? Patrícia perguntou, mas sem julgamento na voz, apenas curiosidade genuína. Eu achei que estava salvando uma vida. E estava. Olhei diretamente para a câmera, para todas as pessoas que iam assistir aquilo e julgar. O Davi não conseguia tomar fórmula. Ele estava definhando. E a mãe dele não podia amamentar. Eu tinha leite que não tinha mais para quem dar. Para mim, não era uma questão de adequado ou inadequado. Era uma questão de necessidade. De sobrevivência. Foi então que o marido de Bruna falou pela primeira vez. Eu fui quem pediu para ela fazer isso. Quando vi meu filho se acalmar nos braços dela, quando vi ele finalmente parar de chorar e dormir tranquilo pela primeira vez em dias, eu implorei para que a Helena continuasse. Eu não pensei nas consequências. Não pensei em como isso ia parecer. Só pensei em salvar meu filho. Patrícia deixou um momento de silêncio, deixando aquela confissão pesar no ar. E agora vocês estão aqui porque alguém descobriu e está tentando transformar isso em um escândalo. Alguém na nossa casa tirou fotos, Bruna disse, e havia raiva contida na voz dela agora. Fotos da Helena amamentando meu filho. Fotos do meu marido entrando no quarto dela de madrugada para levar o bebê. E essas fotos estão prestes a ser vendidas para um portal de fofocas que vai criar a narrativa mais sórdida possível. Que narrativa seria essa? Que a Helena é uma oportunista que usou a morte da filha para se infiltrar na nossa família, o marido respondeu. Que ela seduziu um homem casado vulnerável. Que há um caso. Que meu casamento está acabado. Que minha esposa é uma vítima ou uma idiota, ou ambos. Basicamente, vão destruir 3 vidas para vender cliques. Patrícia se virou para mim. Helena, houve algum envolvimento romântico entre você e seu empregador? Não. Nunca. Olhei diretamente para ela. Eu respeito esse casamento. Eu respeito essa família. Tudo que aconteceu entre mim e o Davi foi puramente maternal. Eu cuidei dele como se fosse meu filho porque, naquele momento, eu precisava ser mãe de alguém para não enlouquecer de dor pela filha que eu tinha perdido. E sim, talvez isso não tenha sido saudável. Talvez eu tenha me apegado demais. Mas nunca, em nenhum momento, houve qualquer coisa além de cuidado e amor maternal. E você acredita nela? Patrícia perguntou para Bruna. Bruna me olhou por um longo momento antes de responder. No começo, quando vi meu marido abraçando ela, quando descobri sobre a amamentação, sobre os encontros noturnos, eu não acreditei. Eu achei que estava sendo traída da pior forma possível. Mas depois, quando sentei e realmente conversei com a Helena, quando ouvi a história dela sobre a Melissa, quando vi como ela cuida do Davi. Bruna pausou, e quando falou de novo sua voz estava carregada de emoção. Eu vi uma mãe de luto fazendo o melhor que podia para sobreviver.
E eu vi uma mulher que salvou meu filho quando nem eu nem os médicos conseguíamos. Então vocês estão aqui hoje fazendo o que exatamente? Patricia perguntou, pedindo perdão, explicando. Se defendendo. Estamos contando a verdade antes que ela seja distorcida, o marido disse. Porque a verdade é estranha. A verdade é desconfortável. A verdade não se encaixa em uma manchete sensacionalista. Mas é a verdade. E preferimos contar ela aos nossos termos do que deixar que outras pessoas inventem mentiras sobre nós. A entrevista continuou por mais 40 minutos. Patrícia fez perguntas difíceis sobre limites profissionais, sobre a ética de contratar alguém em luto, sobre as responsabilidades dos empregadores. Rodrigo tinha nos preparado para todas elas, mas mesmo assim cada resposta parecia arrancar um pedaço da minha alma e expor para o mundo ver. Quando finalmente terminamos, eu estava exausta. As luzes se apagaram, os microfones foram retirados, e um assistente de produção trouxe água para todos nós. Patrícia se aproximou enquanto os técnicos desmontavam o set. Isso foi corajoso, ela disse, apertando meu ombro. E real. As pessoas vão se conectar com essa verdade. Ou vão me crucificar mesmo assim, respondi. Alguns vão. Sempre tem gente que prefere acreditar no pior. Mas eu acho que a maioria vai entender. Vai ver uma mãe em luto tentando sobreviver. Vai ver uma família fazendo escolhas difíceis em circunstâncias impossíveis. Ela sorriu. E vão ver amor. Porque no final, isso é sobre amor, não é? Amor maternal. Amor familiar. O tipo de amor que nos faz fazer coisas que não fazem sentido para mais ninguém. A entrevista foi ao ar 3 dias depois, em um domingo à noite no horário nobre. Rodrigo tinha negociado exclusividade com o programa de Patrícia em troca de controle sobre a edição final. Assistimos juntos na sala da mansão em Alphaville. Eu, Bruna, o marido, Rodrigo e Dona Irene, que tinha insistido em ficar porque alguém precisa preparar comida para vocês enquanto o mundo desaba. Quando meu rosto apareceu na tela, contando sobre a Melissa pela primeira vez para milhões de pessoas, eu senti como se estivesse sendo despida em público. Cada palavra, cada lágrima, cada momento de vulnerabilidade estava ali para o Brasil inteiro ver e julgar. Meu celular começou a vibrar antes mesmo da entrevista terminar. Mensagens de números desconhecidos enchiam a tela. Algumas eram de apoio. Você é uma heroína, Deus te abençoe, obrigada por compartilhar sua história. Outras eram veneno puro, destruidora de lares, aproveitadora, você devia ter vergonha. Mas foi quando abri o Twitter que o verdadeiro impacto ficou claro. Meu nome estava nos Trending Topics. Hashtag Helena Cardoso, hashtag Babadu Neymar, hashtag Amamentação Solidária, hashtags multiplicando por segundo. Algumas pessoas me defendiam com fervor. Outras me atacavam com crueldade que eu nem sabia que existia. Não lê, Bruna disse, tirando o celular da minha mão. Rodrigo me falou, nas primeiras 24 horas, não lê nada. Deixa a poeira baixar. Mas a poeira não baixou. Nas 48 horas seguintes, a história explodiu de formas que ninguém tinha previsto. Blogs de maternidade escreveram artigos defendendo a amamentação cruzada. Feministas debatiam sobre trabalho emocional e os limites da profissão de babá. Psicólogos apareciam em programas de TV falando sobre luto e mecanismos de sobrevivência. E através de tudo isso, as opiniões estavam divididas quase perfeitamente ao meio. Foi na terça-feira que Rodrigo entrou na sala com uma expressão que eu não consegui decifrar. Ele tinha um tablet na mão e parecia ao mesmo tempo satisfeito e preocupado. A gente descobriu quem tirou as fotos, ele anunciou. E vocês não vão acreditar. Todos nos reunimos em volta enquanto ele colocava o tablet sobre a mesa de centro. Na tela havia extratos bancários, registros de chamadas e uma série de fotos com metadados. Jessica. Bruna adivinhou. Não. Rodrigo passou o dedo pela tela, revelando mais documentos. Jéssica estava envolvida, sim. Ela tirou algumas das fotos com o celular dela. Mas quem orquestrou tudo, quem contratou um fotógrafo profissional, quem negociou o valor com um portal de fofocas? Ele pausou dramaticamente. Foi o ex-marido da Helena. O mundo parou. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O Ricardo, minha voz saiu como um sussurro rouco. Mas ele nem sabe onde eu trabalho. A gente não tem contato há mais de um ano. Ele contratou um investigador particular 3 meses atrás, Rodrigo explicou, virando o tablet para que eu pudesse ver os documentos.
Gastou quase 20 mil reais para te rastrear, descobrir onde você estava trabalhando, mapear sua rotina. Então ele procurou a Jéssica nas redes sociais. Aparentemente ela posta fotos identificando a localização e ofereceu 5 mil reais para ela tirar fotos comprometedoras suas. Mas por quê? Bruna perguntou a questão que estava presa na minha garganta. Por que ele faria isso? Rodrigo mostrou outro documento. Vocês se lembram da Melissa? Da filha da Helena que morreu? Todos acenaram. O Ricardo não é pai biológico dela. Helena estava grávida quando eles se casaram. Mas ele adotou a menina legalmente, o que significa que quando ela morreu, ele tinha direito à parte da herança dela. Que herança? Explode. A Melissa era um bebê. Ela não tinha nada. Tinha sim. Rodrigo ampliou um documento específico. Aparentemente, a avó materna dela, que morreu quando você estava grávida, deixou um testamento que destinava 200 mil reais para o primeiro bisneto. Como a Melissa nasceu antes de qualquer outro primo, o dinheiro era dela. E como o Ricardo era pai legal quando ela morreu, ele argumenta que tem direito a 50% desse valor. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Ele quer processar a filha morta dele por dinheiro? Ele já processou. Há 6 meses. O caso está correndo em segredo de justiça. Rodrigo me olhou com uma mistura de pena e raiva. E a estratégia dele era te desacreditar publicamente. Se ele conseguisse provar que você é uma pessoa de caráter duvidoso, uma destruidora de lares, uma aproveitadora, seria mais fácil argumentar no tribunal que você não merece o dinheiro da herança da Melissa. O silêncio que caiu sobre a sala era tão pesado que eu podia sentir o peso físico dele sobre meus ombros. Todas aquelas fotos, toda aquela manipulação, toda aquela crueldade, tudo planejado pelo homem que tinha jurado me amar, que tinha segurado minha mão no funeral da nossa filha, que tinha me prometido que íamos superar aquilo juntos. Ele usou a morte da Melissa contra mim, sussurrei. Ele usou nossa filha morta como arma. Bruna se levantou e me puxou para um abraço tão apertado que mal consegui respirar. A gente vai destruir ele, ela prometeu no meu ouvido. A gente vai usar cada recurso que temos, cada advogado, cada conexão, e a gente vai fazer ele pagar por isso. Foi Rodrigo quem transformou aquela promessa em ação. Nas 2 semanas seguintes, ele trabalhou 20 horas por dia construindo um caso não só de defesa, mas de contra-ataque. Descobriu que Ricardo tinha mentido em documentos oficiais sobre sua situação financeira. Encontrou mensagens de texto onde ele admitia para amigos que estava fazendo a ex-mulher sangrar para conseguir o dinheiro. Conseguiu depoimentos de vizinhos sobre como ele tinha começado a beber pesado depois que eu saí e tinha se tornado violento com a namorada nova. Mas a peça mais importante veio de um lugar inesperado. Dona Maria, a cozinheira, apareceu no escritório de Rodrigo em uma quinta-feira de tarde com a sobrinha, Jéssica, que estava visivelmente apavorada. Ela tem algo para dizer, Dona Maria anunciou, empurrando a menina para frente. E ela vai dizer agora, antes que seja tarde demais e ela vá presa como cúmplice. Jéssica, com lágrimas escorrendo pelo rosto, confessou tudo. Como Ricardo a tinha encontrado nas redes sociais. Como ele tinha oferecido dinheiro que ela precisava desesperadamente para pagar as contas médicas da mãe. Como ele tinha instruído ela sobre que tipo de foto tirar, que ângulos usar, que momentos capturar. E mais importante, ela tinha gravações. Áudios no WhatsApp onde Ricardo deixava claro que seu objetivo era destruir a reputação da vadia para ganhar o processo. Isso é ouro, Rodrigo disse, ouvindo as gravações pela 3ª vez. Isso não é só evidência. Isso é dinamite pura. Com isso, a gente não só ganha o caso da herança, como processa ele por difamação, assédio, conspiração criminosa e tentativa de extorsão. Olhei para Jéssica, que estava encolhida na cadeira parecendo ter 15 anos em vez de 22. Por que você está contando isso agora? Porque eu vi a entrevista, ela respondeu com a voz embargada. Eu vi você falando da sua filha. E eu tenho uma irmãzinha de 3 meses. E quando você falou sobre amamentar o Davi porque seu corpo ainda produzia leite para Melissa, eu imaginei se algo acontecesse com a minha irmã. Se eu ainda tivesse leite e encontrasse um bebê precisando, eu faria a mesma coisa. E aí eu percebi que o que o Ricardo me fez fazer não era só errado. Era monstruoso. 3 semanas depois, eu estava em um tribunal em São Paulo, sentada entre Rodrigo e um dos sócios dele, uma mulher chamada doutora Letícia que tinha fama de nunca perder um caso.
Do outro lado da sala, Ricardo estava com um advogado de defesa pública que parecia mais jovem que Jéssica e completamente despreparado para o massacre que estava prestes a acontecer. Quando o juiz entrou e todos se levantaram, senti a mão de Bruna apertar meu ombro por trás. Ela e o marido tinham insistido em vir, mesmo sabendo que seria um circo midiático. Você não vai passar por isso sozinha, Bruna tinha dito. Não depois de tudo que você fez pela nossa família. O processo foi rápido e brutal. Doutora Letícia apresentou as evidências com a precisão cirúrgica de alguém que sabia exatamente onde atacar. As gravações de Ricardo admitindo a conspiração. Os extratos bancários mostrando os pagamentos para Jéssica e para o investigador particular. Os documentos provando que ele tinha mentido sobre sua situação financeira. E como toque final, uma perícia psicológica que ele tinha sido obrigado a fazer anos atrás durante um processo de pensão alimentícia de um casamento anterior, mostrando tendências manipuladoras e narcisistas. Assisti Ricardo desmoronar aos poucos. Primeiro a negação, tentando alegar que as gravações eram falsas. Depois a raiva, quando o juiz rejeitou cada objeção que seu advogado levantava. Finalmente, algo parecido com medo quando doutora Letícia anunciou que não estávamos apenas defendendo contra o processo dele, mas que íamos contraprocessá-lo por uma lista de crimes que poderia resultar em até 5 anos de prisão. Seu cliente tem 2 opções, doutora Letícia disse para o advogado de Ricardo, mas olhando diretamente para ele. Opção 1. Leva isso a julgamento, onde a gente vai expor cada mentira, cada manipulação, cada crueldade. Onde a gente vai chamar testemunhas que vão falar sobre seu histórico de violência doméstica. Onde a gente vai apresentar evidências de fraude fiscal, de tentativa de extorsão, de conspiração criminosa. E no final, além de perder qualquer direito à herança da Melissa, ele vai preso. Ricardo tinha empalidecido tanto que parecia prestes a vomitar. Opção 2, doutora Letícia continuou, sua voz fria como gelo, ele assina agora mesmo um acordo onde renuncia a qualquer direito sobre a herança da Melissa, se compromete a nunca mais fazer contato com Helena ou qualquer membro da família dela, e paga uma indenização por danos morais no valor de R$50 mil. Em troca, a gente não move com o processo criminal. O advogado de Ricardo sussurrou algo no ouvido dele. Ricardo balançou a cabeça violentamente, sussurrou algo de volta. Eles discutiram em voz baixa por quase 5 minutos enquanto o tribunal inteiro esperava em silêncio tenso. Finalmente, Ricardo levantou os olhos e me olhou pela primeira vez desde que eu tinha entrado na sala. Havia tanto ódio naquele olhar que me fez recuar fisicamente. Mas também havia derrota. Ele sabia que tinha perdido. A gente aceita, o advogado dele disse. Rodrigo puxou um documento que já estava preparado, porque ele sempre estava 5 passos à frente, e colocou sobre a mesa. Ricardo assinou com movimentos bruscos, raivosos, quase rasgando o papel com a força da caneta. Quando terminou, ele jogou a caneta de volta sobre a mesa e saiu da sala sem olhar para trás, deixando uma trilha de humilhação e derrota. Quando a porta se fechou atrás dele, senti algo estranho acontecer dentro do meu peito. Não era felicidade exatamente. Não era vingança satisfeita. Era mais como liberação. Como se uma corda que estava amarrada ao redor dos meus pulmões por mais de 1 ano finalmente tivesse sido cortada. Do lado de fora do tribunal, havia jornalistas esperando. Mas dessa vez, em vez de me esconder, eu caminhei até os microfones com a cabeça erguida. Bruna estava do meu lado direito, seu marido do esquerdo, e Rodrigo atrás como um guardião silencioso. Helena, como você se sente com a decisão? Uma repórter gritou. Eu me sinto livre, respondi, e a sinceridade daquelas palavras me surpreendeu. Livre para finalmente fazer o luto da minha filha sem medo de ser punida por isso. Livre para começar de novo sem alguém tentando usar minha dor como arma contra mim. Livre para viver. E quanto ao dinheiro da herança? O que você vai fazer com ele? Olhei para as câmeras, para todas as pessoas que tinham seguido essa história desde o começo. Eu vou criar um fundo. Para mães em luto. Para mulheres que perderam filhos e que precisam de ajuda, financeira, psicológica, emocional. O nome dele vai ser Fundo Melissa, em homenagem à minha filha. Porque se algo de bom pode sair dessa tragédia toda, que seja ajudar outras mulheres a não se sentirem tão sozinhas quanto eu me senti. Os meses que se seguiram foram de cura e transformação. Continuei trabalhando para Bruna e sua família, mas a dinâmica tinha mudado. Eu não era mais apenas a babá. Era parte da família de um jeito que transcendia contratos de trabalho. Quando Davi completou 1 ano, eles fizeram uma festa e me pediram para ser a madrinha oficial dele.
Você deu vida para nosso filho quando ele mais precisava, Bruna disse, segurando minhas mãos enquanto o padre abençoava o Davi na pequena cerimônia que fizeram na capela da mansão. Agora a gente quer oficializar. Você é família. O Fundo Melissa começou pequeno, com o dinheiro da herança e algumas doações de pessoas que tinham se comovido com a história. Mas conforme os meses passaram, cresceu. Empresários doavam. Celebrities compartilhavam. E o mais importante, mães começaram a procurar ajuda. Mães que tinham perdido filhos e não sabiam como continuar vivendo. Mães que precisavam de terapia, mas não tinham dinheiro. Mães que precisavam apenas saber que não estavam sozinhas. Eu atendia pessoalmente cada pedido. Conversava com cada mãe. E, quando possível, ia visitá-las. Levava o Davi comigo às vezes, e ver aquelas mulheres em luto sorrirem para aquele bebê feliz e saudável era como assistir pequenos milagres acontecerem. Você deu esperança para elas, Rodrigo me disse certa vez, quando estávamos revisando os relatórios anuais do fundo. Você mostrou que é possível sobreviver à perda inimaginável. Que é possível transformar a dor em propósito. Uma tarde de sábado, 1 ano e meio depois de tudo ter começado, eu estava no jardim da mansão observando Davi dar seus primeiros passos. Ele estava usando uma roupinha azul que eu mesma tinha comprado, aquelas sapatilhas minúsculas que faziam barulhinho engraçado no piso. Bruna estava filmando com o celular, rindo e chorando ao mesmo tempo. O menino cambaleou até mim, seus bracinhos esticados procurando equilíbrio. Quando ele chegou e se agarrou nas minhas pernas, olhando para cima com aquele sorriso banguela e orgulhoso, senti meu coração transbordar de um amor tão intenso que doía. Tia Lelê, ele disse, sua versão de Helena, e eu peguei no colo, girando ele no ar enquanto ele gargalhava daquele jeito que só crianças pequenas conseguem gargalhar, com o corpo inteiro vibrando de alegria pura. Você está vendo, Melissa? Sussurrei para o céu, onde algumas nuvens brancas flutuavam preguiçosas no azul perfeito da tarde. Mamãe está bem. Mamá está vivendo. E eu prometo que vou honrar sua memória todos os dias ajudando outras pessoas a encontrarem um caminho de volta à vida, assim como Davi me ajudou a encontrar o meu. Bruna se aproximou e envolveu seus braços ao redor de mim e do Davi, criando um abraço triplo. Obrigada, ela disse. Por tudo. Por salvar meu filho. Por nos ensinar o verdadeiro significado de sacrifício e amor. Por ser você. Obrigada a vocês, respondi, sentindo lágrimas molharem meus olhos. Por me darem um propósito quando eu achei que tinha perdido todos. Por me mostrarem que família não é só sangue. É escolha. É amor. É aparecer todos os dias e escolher ficar, mesmo quando fica difícil. Aquela noite, depois que o Davi foi colocado para dormir e a casa ficou quieta, sentei na varanda do meu quarto olhando as estrelas. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos, rolando até encontrar aquela selfie favorita da Melissa, aquela com seus olhos enormes me olhando enquanto eu sorria para a câmera. Eu te amo, filha, disse para a foto, minha voz quebrando apenas um pouco. Eu sempre vou te amar. Você sempre vai ser minha primeira, minha maior, meu amor impossível. Mas eu aprendi que o coração não tem limite de quanto amor ele pode segurar. Eu posso te amar e amar o Davi também. Eu posso carregar sua memória e ainda viver plenamente. Não é traição. É sobrevivência. É honra. É transformar a dor que você deixou em amor que eu posso dar. Fechei os olhos e senti a brisa suave da noite, ouvindo os sons da casa dormindo ao redor. Ouvi passos conhecidos se aproximando e abri os olhos para ver Bruna parada na porta da varanda, com 2 copos de vinho na mão. Achei que você pudesse querer companhia, ela disse, me oferecendo um dos copos. Sempre, respondi, aceitando o vinho e fazendo espaço para ela sentar ao meu lado. Ficamos ali em silêncio confortável por alguns minutos, bebericando vinho e observando as luzes da cidade piscando ao longe. Foi Bruna quem quebrou o silêncio. Você já pensou em ter outro filho? A pergunta me surpreendeu. Eu não sei. Às vezes sim, mas tenho medo. Yahweh. De amar e perder de novo. De passar por aquela dor toda outra vez. Pausei, buscando as palavras certas. A Melissa me quebrou de um jeito que eu não sei se consigo arriscar de novo. Bruna pegou minha mão. Mas ela também te deu algo incrível. Ela te ensinou a amar sem limites. A se sacrificar sem pensar 2 vezes. A transformar dor em propósito. Isso não some só porque ela se foi. Isso fica. Você acha que eu conseguiria? Ser mãe de novo? Helena, você já é mãe.
Você é mãe da Melissa, mesmo ela não estando aqui. E você é uma segunda mãe para o Davi, mesmo ele tendo eu. Ser mãe não é sobre biologia ou custódia legal. É sobre mostrar, todos os dias, o tipo de amor incondicional que você demonstra. Bruna Sorio. E sim, eu acho que quando você estiver pronta, você vai ser uma mãe incrível de novo. Porque você já aprendeu a lição mais difícil, que amor vale a pena, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. 2 anos depois daquela conversa, eu estava em um hospital em São Paulo segurando um teste de gravidez positivo nas mãos. Tinha conhecido alguém, um professor de literatura chamado Daniel que trabalhava com crianças carentes e que me fazia rir de um jeito que eu tinha esquecido ser possível. Quando contei para ele sobre a Melissa, sobre tudo o que tinha acontecido, ele não fugiu. Ele me segurou enquanto eu chorava e disse que uma mulher capaz de tanto amor era exatamente o tipo de pessoa que ele queria ao seu lado. A gravidez foi aterrorizante e maravilhosa em medidas iguais. Cada ultrassom era um milagre e um terror. Cada batimento cardíaco detectado era alívio e medo de que pudesse parar. Mas Daniel estava ali. Bruna estava ali. O Davi, agora com 3 anos e meio, estava ali, empolgado com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha porque ele considerava qualquer filho meu automaticamente família dele. Quando Sofia nasceu, 8 libras de cabelo escuro e pulmões potentes, segurei ela nos braços e senti como se 2 pedaços da minha alma finalmente tivessem se unido. O pedaço que tinha morrido com a Melissa e o pedaço que tinha renascido com o Davi e com toda a jornada que me trouxe até aqui. Oi, minha linda, sussurrei para minha filha recém-nascida. Sua irmã mais velha, a Melissa, teria te amado tanto. E eu vou contar para você sobre ela todos os dias. Sobre como ela era perfeita. Sobre como ela me ensinou a amar. Sobre como a perda dela me levou até você. Daniel beijou minha testa, suas lágrimas caindo no meu cabelo. Estou tão orgulhoso de você, ele disse. Por ter sobrevivido. Por ter escolhido viver. Por ter encontrado o caminho de volta para a alegria. Quando Bruna chegou ao hospital com Davi, o menino correu até minha cama e esticou o pescoço para ver o bebê nos meus braços. Ela é pequenininha, ele observou com seriedade. Igual eu era quando você me conheceu. Igual você era, concordei, sentindo meu coração explodir de amor por aquele menino que tinha me salvado tanto quanto eu tinha salvado ele. Então eu preciso cuidar dela, Davi decidiu com toda a sabedoria dos seus 3 anos e meio. Igual você cuidou de mim. Hoje, quando olho para trás e vejo a jornada completa, desde aquela tarde terrível quando a Melissa morreu até este momento segurando a Sofia enquanto Davi dorme no sofá hospitalar e Daniel está comprando flores no térreo e Bruna está tirando 1000 fotos, eu entendo que a vida não é linear. Não é uma trajetória limpa de perda para superação. É caótica e bagunçada e às vezes você se move 2 passos para trás antes de conseguir dar um passo para frente. Mas também é bonita. É cheia de pessoas inesperadas que se tornam família. É cheia de segundas chances e possibilidades impossíveis. É cheia de amor, tanto amor, amor tão imenso que você jura que seu peito vai explodir tentando contê-lo todo. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela Helena que estava na sala de espera da maternidade com o telefone vibrando de ameaças, tremendo de medo e convencida de que sua vida tinha acabado, eu diria: espera. Apenas espera e confia. Porque está vindo tanta coisa boa. Tanta dor, sim, mas tanto amor também. Tanto propósito. Tanta vida. O Fundo Melissa agora ajuda mais de 200 famílias por ano. Eu tenho 2 filhas, uma no céu e uma nos meus braços. Tenho um homem que me ama exatamente como eu sou, cicatrizes e tudo. Tenho uma família que me escolheu mesmo quando não eram obrigados. E tenho um propósito que vai além de mim mesma, ajudar outras mulheres a encontrarem esperança no meio da perda mais devastadora. A vida me quebrou. E então, pedaço por pedaço, pessoa por pessoa, escolha por escolha, eu me reconstruí em algo mais forte. Não melhor que antes, nunca mais seria a mesma pessoa que era antes de perder a Melissa. Mas mais forte. Me compassiva. Me viva. E se você está lendo isso, se você perdeu alguém que ama, se você acha que nunca vai conseguir respirar de novo sem que doa, eu quero que você saiba, você vai. Não hoje, talvez não amanhã, mas você vai. E quando isso acontecer, quando você finalmente sentir aquele primeiro momento de alegria sem culpa, aquele primeiro riso sem dor imediata depois, você vai perceber que sobreviver à perda inimaginável não te fez mais fraca. Te fez incrivelmente, impossível forte. E essa força você vai usar para fazer coisas que você nunca imaginou ser capaz. Porque no final,
Não é sobre superar a perda. É sobre aprender a carregar ela de um jeito que não te esmague. É sobre fazer as pazes com a dor e ainda assim escolher a alegria. É sobre honrar quem você perdeu vivendo plenamente, amando completamente e fazendo do mundo um lugar um pouco menos solitário para outras pessoas passando pela mesma escuridão. Se essa história tocou você de alguma forma, se você conhece alguém que precisa ouvir que é possível sobreviver ao insuportável, compartilhe. Comente aqui embaixo suas próprias histórias de perda e renovação. Vamos criar uma comunidade de pessoas que entendem que dor e amor não são opostos, eles coexistem, entrelaçados, nos tornando quem somos destinados a ser. E se você ou alguém que você conhece está passando por luto de perda gestacional ou infantil, procure o Fundo Melissa. Existem recursos, existe ajuda, existe esperança. Você não está sozinha. Nenhuma de nós está sozinha.